Olá pessoal, é um prazer estar falando com vocês. Aqui quem fala é o Christian e hoje eu quero trazer para vocês algumas vantagens e a nossa experiência com a Desker. Tá? A Desker é justamente a ferramenta de tecnologia do Grupo Zalia e eu, como criador da ferramenta, quero trazer para vocês um pouco da nossa experiência de como que a gente vê que a Desker tem ajudado cada vez mais escritórios de engenharia e arquitetura a conseguir melhorar sua gestão, conseguir melhorar seus resultados e, por consequência, ter uma performance cada vez melhor. Então, introduzindo um pouquinho para vocês do porquê que a Desker foi criada, a gente via que o mercado precisava de uma ferramenta, principalmente uma solução única. Ou seja, trazendo para o lado da arquitetura, entendimos que cada vez mais arquitetos acabavam concentrando as suas atividades de gestão, seja a gestão da empresa, seja a gestão de projetos, em diversas ferramentas as quais não trabalham de forma integrada. A gente vê que o pessoal trabalha com muitas ferramentas dispersas. Isso, com a produtividade que o mercado nos exige hoje, acaba sendo muitas vezes inviável, porque você precisa acabar alimentando várias ferramentas com a mesma informação, e isso acaba gerando uma perda de produtividade. Então o que a gente pensou? Se nós conseguíssemos entender tudo que um arquiteto precisa para o seu dia a dia para conseguir melhorar a sua gestão de projetos e a sua gestão empresarial e concentrar todas essas funcionalidades dentro de uma única ferramenta, nós conseguiríamos, quem sabe, melhorar a produtividade, melhorar a performance e com isso melhorar os resultados dessa empresa. Por causa disso surgiu a nossa ferramenta, então, surgiu a Desker. O objetivo geral da ferramenta é justamente a gente centralizar todas as informações que você precisa no seu dia a dia em um único software, em uma única solução tecnológica, onde você vai concentrar documentos, concentrar tarefas, concentrar informações. E o nosso objetivo aqui nessa conversa hoje, vou tentar obviamente ser bastante breve, mas também ser bem objetivo, é trazer para vocês quais as vantagens que você teria utilizando uma ferramenta como a Desker. Então, o primeiro ponto que a Desker se propõe é justamente na parte de gestão de projetos. E por que você deveria, quais vantagens você tem de fazer uma melhor gestão dos seus projetos? Nós sabemos que quando a gente começa a nossa trajetória profissional, a gente começa com um número reduzido de projetos e desejo que para você sempre aconteça isso também, você acabe com o passar do tempo aumentando sua demanda e com isso tendo cada vez mais projetos dentro do seu escritório. Conforme você vai crescendo o número de projetos, vai ficando cada vez mais difícil você fazer a gestão de todos eles. Então, inicialmente você precisa de uma plataforma para conseguir concentrar todos esses projetos lá dentro, e dentro desses projetos, dentro desse workspace, você conseguir concentrar todas as informações desses projetos num único lugar. Então a Desker ela nasce primeiramente para isso, para você conseguir concentrar todas as informações do seu projeto em um único lugar, e principalmente todos os seus projetos numa única ferramenta, onde você consiga simplesmente, abrindo um dashboard, entender quantos projetos estão em andamento no seu escritório, quantos projetos foram finalizados em um determinado período, e aí sim conseguir entender a capacidade de geração de demanda dentro da sua própria empresa. O segundo ponto que eu quero trazer para você é justamente a parte de gestão de tarefas. Então, lembra comigo o segundo ponto de gestão. Gestão de projetos o primeiro, gestão de tarefas o segundo ponto. Num primeiro momento, a gente muitas vezes acaba trabalhando sozinho, acaba sendo um profissional autônomo, e gerir tarefas nesse momento é uma tarefa um pouco mais fácil. Conforme a gente vai aumentando a geração de demanda da nossa empresa, vai aumentando o número de projetos e, por consequência, vai aumentando o tamanho da equipe, a comunicação entre tarefas começa a ficar um pouco mais difícil, até que eventualmente você acaba tendo uma equipe grande e no dia a dia a tua equipe precisa saber no que ela vai trabalhar. Imagina que você é gestor de um escritório e você tem uma reunião cedo de manhã. Se você não está cedinho no escritório e você não consegue informar a tua equipe o que cada um vai trabalhar naquele dia, como que você vai garantir que a tua equipe acabe conseguindo acessar quais tarefas precisam ser feitas para entregar determinado projeto ou mesmo para o teu escritório ir para um caminho legal? Aí que entra a parte de gestão de tarefas. Ou seja, com a nossa ferramenta, você consegue concentrar todas as suas tarefas de cada um desses projetos dentro do seu workspace, e nesse workspace você consegue justamente delegar tarefas para cada um dos seus colaboradores, definir metas de produtividade, definir deadlines, que são justamente as datas de entrega, e uma série de outros fatores onde você concentra todas essas tarefas em um único sistema, as distribui e a consequência disso, os outputs que a gente chama, são justamente
lista de tarefas para cada colaborador que podem ser visualizadas nos seus mais diversos formatos, tá? Eventualmente a gente vai deixar aqui no vídeo algumas imagens, alguns vídeos para você ir vendo como que a nossa ferramenta acaba trabalhando com essa parte, né? Seja em lista de tarefas, seja num Kanban, seja num calendário de tarefas para cada um dos seus colaboradores. Um próximo ponto que eu trago para vocês é a gestão de cronogramas. Então, terceira gestão recomendada, gestão de cronogramas. Quando você fecha um projeto com o seu cliente, existe uma expectativa, né, entre você e o seu cliente de o projeto seguir um certo cronograma. Ou seja, vamos pensar num projeto de arquitetura, o projeto tem que ter um período de estudo preliminar, um período de projeto legal, posteriormente um projeto pré-executivo, seguindo para um executivo, ou seja, como for que você chame aí no seu escritório essas etapas de projeto. Você precisa passar para o seu cliente datas para que cada uma dessas etapas desse projeto sejam cumpridas. E isso compõe um cronograma de projeto. Fazer um cronograma de um projeto é uma tarefa fácil. Com papel e uma caneta você consegue fazer. Fazer um cronograma de 5 projetos complica um pouco mais, mas você consegue fazer uma planilha do Excel sem problemas. Agora, como que você faz a gestão de vários cronogramas quando você tem muitos projetos em andamento ao mesmo tempo, que novamente espero que isso aconteça com você, que sinaliza o crescimento da sua empresa? Você precisa de uma ferramenta que te ajude com esses cronogramas e garanta que as tarefas realizadas estejam de acordo com esses cronogramas. Então, a nossa ferramenta entra justamente nesse ponto, ajudando você a gerir melhor os cronogramas da sua empresa, a gerir melhor os marcos de entrega que você tem e garantir que você consiga entregar tanto tarefas quanto projetos num prazo razoável, acordado com o cliente e gere satisfação nesse seu cliente. Um quarto ponto, uma quarta vantagem, né, uma quarta técnica de gestão que a gente recomenda é justamente gestão de tempo. Quem trabalha com projetos de arquitetura tem a sua matéria-prima, obviamente, como você deve imaginar, no seu tempo. Ou seja, o tempo é a matéria-prima de quem trabalha com projeto. Grava essa frase. Se você não sabe quanto tempo você está despendendo numa tarefa, por consequência você não sabe quanto tempo você está despendendo num projeto, e a consequência disso é que você acaba não sabendo se esse projeto está sendo lucrativo para a tua empresa ou não. Pensa comigo, você vende projetos, mas você não consegue entender se o seu projeto está sendo lucrativo? É um pouco irracional. Então na Desker a gente traz todas essas ferramentas de gestão de tempo, onde a gente ajuda você a computar de forma fácil, simples e intuitiva quanto tempo você está gastando nos seus projetos e traz uma série de métricas que mostram se a tua produtividade, a produtividade da tua equipe e o tempo que você gastou em determinadas tarefas, no determinado projeto, acabam fazendo sentido para a sua operação ou não. Então, esse próximo ponto, né, esse que eu trouxe agora de gestão de tempo, acaba sendo extremamente vantajoso e a nossa solução é talvez uma das líderes de mercado, né, nessa parte de gestão de tempo. Então, essa é mais uma vantagem que a gente traz para você, que você utilizando a nossa ferramenta, você consegue gerir melhor o seu tempo. Quinto ponto, vamos lá, falamos até agora gestão de projetos, gestão de tarefas, gestão de cronogramas, gestão de tempo. Quinto ponto, gestão de métricas. Como que você, arquiteto, vai conseguir entender todo dia, ou numa reunião semanal, por exemplo, os resultados da sua equipe, os resultados dos seus projetos, os resultados da sua empresa? Então, na nossa solução, a gente traz um BI personalizado, que vai de acordo com as métricas que você precisa para o seu negócio, e com isso você consegue entender se o seu negócio está crescendo, se ele está andando de lado, qual que é a sua margem e outras métricas, indicadores e OKRs que fazem sentido para o seu dia a dia. Sexta rotina de gestão, sexta vantagem que a gente recomenda com a nossa ferramenta é justamente, talvez uma das principais, gestão financeira. Por gestão financeira, entenda justamente você ter um controle de quais os recebimentos que você está tendo na tua empresa, quais as despesas, controle de fluxo de caixa, emissão de nota fiscal, emissão de boletos, conciliação bancária, enfim, tudo que você precisa para gerir o financeiro do seu escritório. E eu trago aqui como sexto item, mas eu diria que esse, juntamente com o sétimo, que é a gestão comercial, são os principais para você que está nesse estágio inicial de um escritório de arquitetura. Então, gestão financeira e, por fim, gestão comercial, para você conseguir controlar quantas propostas você tem passado, qual a sua taxa de fechamento, sua taxa de conversão, qual o seu ticket médio, enfim, números do setor comercial da tua empresa, para que você consiga entender algumas coisas que fazem sentido no dia a dia. Por exemplo, Christian, quantos projetos eu preciso fechar no meu ano para eu bater a minha meta comercial? Se você não sabe o seu ticket médio, se você não sabe a sua taxa de conversão, se você não sabe a sua taxa de fechamento,
dificilmente você consegue acessar esses números e conseguir entender como você vai atingir as suas metas ao longo do ano. Com a nossa ferramenta, a gente traz esses números totalmente automatizados para você e com isso você consegue identificar qual o caminho viável que você consegue seguir para fechar, ou melhor, para bater as metas da sua empresa. Então, só quero recapitular com vocês. Falamos aqui bem brevemente, obviamente, de gestão de projetos, gestão de tarefas, gestão de cronogramas, gestão de tempo, métricas e indicadores, gestão financeira e gestão comercial. Para nós, essas 7 rotinas de gestão são as rotinas necessárias para que você consiga atingir melhores resultados e melhorar a performance sempre do seu escritório. Eu quero trazer aqui, para a gente finalizar o nosso papo, alguns pequenos insights que a gente atingiu de cases de sucesso junto com outras empresas. Então, quando a gente fala de escritórios de arquitetura de até 5 pessoas, vamos tentar trazer para essa realidade de tamanho de empresa, a gente entende que ainda o número de projetos é talvez não tão alto, o número de colaboradores ainda é de certa forma fácil de gerir, mas essas rotinas de gestão fazem com que você consiga proporcionar para a sua empresa um crescimento sustentável. Ou seja, se, queira Deus, a gente aumenta a nossa demanda dentro da empresa, você está estruturado para atingir, e os nossos clientes, vindo agora falar dos cases, eles conseguem atingir isso de forma recorrente e sustentável. Então temos casos de clientes que conseguiram melhorar em até 20 pontos percentuais a sua margem de lucro do seu escritório. Temos clientes que melhoraram em até 40% a produtividade da sua equipe. Temos clientes que conseguem absorver com a mesma equipe 30% mais projetos somente por organizar suas rotinas de gestão. Então, quem sabe, a mensagem que eu quero deixar para vocês é que a capacidade que a gente tem de atingir sucesso dentro da nossa empresa é diretamente proporcional à capacidade que a gente tem de gerir ela melhor. Então, fica essa mensagem minha para você e deixo como próximo passo você conhecer cada vez mais a nossa solução e principalmente você se colocar na posição de alguém que quer melhorar a rotina de gestão da sua empresa e buscar tecnologias, principalmente, né, em pleno século XXI, tecnologias nos ajudam muito a escalar a nossa empresa, buscar tecnologias como a nossa solução que consigam te ajudar nessa trajetória, principalmente soluções como a nossa nichadas para escritório de arquitetura. Contem conosco e muito obrigado.